Agora, dando continuidade à etapa final da disciplina de circuitos elétricos, antes de nós vermos o comportamento dos capacitores, dos indutores em corrente alternada, em circuitos AC, nós precisamos entender as características dos circuitos AC. O circuito AC, ele é um circuito em que a tensão, a fonte de energia, que ela pode ser tensão ou corrente, ela varia no tempo. Só que ela varia no tempo de um jeito muito específico, em que a tensão ela fica alternando, ou o tráfego de corrente fica alternando entre o sentido usual que a gente conhece e o sentido contrário. Então, aqui deixa eu abrir o Paint para mostrar para vocês como funciona isso. Inclusive eu já deveria ter colocado o Paint na o Paint na janela, né? Vou pausar aqui enquanto ele abre. O computador ele fica um pouco pesado quando eu estou fazendo essa gravação, então eu tenho esse tipo de problema. Então, eu montei esse projeto aqui rapidinho no Multisim para a gente visualizar o que é uma tensão alternada. O que define um circuito AC? Como eu já tinha falado anteriormente, um circuito AC ele é variável no tempo, ou seja, o valor dele não é constante, só que ele varia de um jeito muito específico. Então a gente vai observar o seguinte, vou dar play aqui no projeto, está rodando, vou abrir aqui o osciloscópio. Vocês observam que o circuito ele está em um formato diferente. Então, vou tentar aqui mexer nas divisões do osciloscópio para a gente conseguir aumentar e visualizar melhor o sinal. Então, vou tentar dar uma pausada. Então, observe o seguinte. Um circuito AC ele é um circuito que ele fica transitando entre as regiões acima e as regiões abaixo da nossa referência no eixo X, o nosso eixo do tempo. O nosso eixo do tempo é esse que está a linha branca, que vocês podem observar. Então, o valor de tensão ele cresce até atingir um valor máximo e vai decrescendo, passa pela linha de zero e vai decrescendo até atingir um valor mínimo. E esse movimento ele se repete infinitamente enquanto a fonte está funcionando. Então, esse ato de transitar entre a parte superior do eixo X e a parte inferior do eixo X é o que a gente chama de sinal alternado. Visualizando em termos de corrente, deixa eu fechar aqui. Eu não sei se eu tenho ferramenta de desenho no Multisim, mas vamos descobrir agora. Então, é como se ótimo. É como se o circuito no momento em que ele está nessa região aqui, a corrente percorre para cá, girando no sentido horário, e quando o circuito está nessa região inferior, a corrente percorre sentido anti-horário. Então, fica alternando os sentidos. Então, por isso, dá-se o nome de circuito AC, ou de
Alternated current, corrente alternada. Então vamos continuar. Então, o que é um circuito AC? Então, circuito AC. AC vem do inglês Alternated current ou corrente alternada. É como se a corrente ficasse circuito AC se comporta como ela ficasse alternando-se entre o sentido horário e o sentido anti-horário. Só que existem diversas formas da gente escrever matematicamente o circuito o sinal alternado. O sinal alternado pode ter formato de pulso, pode ter formato de dente de serra, e mais comum é o formato senoide ou cossenoide. Então, o que seria um formato de pulso? Um formato de pulso seria... Lembram da função degrau que foi explicada ontem? Então, a função seria basicamente o comportamento da função degrau, em que ele se repete ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui seria basicamente isso. Imaginem, isso aqui é um sinal de pulso alternado. Como seria um sinal chamado dente de serra alternado? Um sinal dente de serra alternado, ele seria um formato triangular. Como vocês podem observar, e esse formato ele se repete então se repete ao longo do tempo. Esse aqui é o sinal triangular ou dente de serra. O sinal de pulso alternado, geralmente nós encontramos em circuitos digitais. Já o formato de senoide, que é o que nós vamos observar, que é o objetivo basicamente de toda a nossa conversa, os formatos de senoide, que é esse aqui que eu vou colar na figura, o formato de senoide, ele é o mais utilizado em
circuitos analógicos. O formato de senoide, ele é essa onda que a gente observou lá no Multisim, aqui eu já fechei, que nós vamos analisar as características. Então, colocar aqui no sinal alternado, sinal AC. A principal característica do sinal alternado é um comportamento que se repete periodicamente ao longo do tempo. Então, o que é e o que isso significa? Voltamos aqui para a imagem. Se vocês observarem, tirar a foto dessa região aqui, se vocês observarem, essa região ela é igual a essa região. Aqui no sinal triangular, essa região aqui, ela é igual a essa região aqui. Então, essa região, se eu completar aqui o sinal de pulso alternado, essa região aqui, ela é igual a essa região aqui. Então, a região desde o início da existência do sinal até o momento em que ele começa a se repetir é chamado de período. A taxa com o qual essa repetição ocorre é chamada de frequência. Ok? Então, vamos aqui fazer umas considerações matemáticas eu vou encerrar esse vídeo por aqui e eu volto no próximo vídeo com as considerações matemáticas do sinal AC.